porque a gente tava passando muito perrengue junto, eu e ele. E nisso, eu me troquei tudo dentro da barraca, pra não sujar a barraca de lama de fora, nem molhar nem nada, pra gente dormir num lugar melhorzinho. Só que o Roberto, ele saiu da barraca pra se alongar. Eu falei, o que tu vai fazer aí fora, menina? Ele falou, vou me alongar. Eu falei, tu pode se alongar aqui dentro, te deita e estica teu corpo que tu vai te alongar. Aí eu fiquei muito, muito chateada nessa parte, porque eu comecei a fazer a trilha com a esperança de que, eu tenho um homem do meu lado, que tem curso de técnico de segurança, de bombeiro, tem experiências em resgate de vida, essas coisas, conhecimento. E eu tava botando muita expectativa, muita segurança nele. Só que durante o processo eu vi que eu não me sentia segura com o Roberto do meu lado. Não me sentia segura com o Roberto do meu lado porque ele não passava segurança. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu ia ter que me salvar. Eu ia ter que me salvar de alguma coisa. Então a gente pegou e eu falei pra ele assim, Roberto, eu tenho pena dessa mulher. Eu tenho pena dessa mulher porque você não passa segurança pra uma mulher de liderança. Você não passa aquele poder de liderança de tomar frente de uma coisa e falar, não, deixa que eu resolvo. E todo momento era eu mesmo que estava tomando conta de tudo ali, pensando em água, pensando em alimentação. O Roberto, ele só queria levar biscoitinho e salgadinho, que o chocotone, foi ele que levou o chocotone. O que eu levei? Eu levei enlatados, entendeu? Eu levei mais coisas apropriadas para um acampamento. Até aí tudo bem, a gente pegou, a gente foi tentar descansar, eu tava muito, muito cansada, porque do dia 30 pro dia 31 eu fiquei amanhecida, eu fui dormir umas 3 e pouco da manhã e acordei 5h40 da manhã. Acordei em cima da hora, 5h40 correndo, eu falei pra ele, nossa, eu nem dormi direito, nem nada, eu tava super cansada. E após a trilha, eu só queria descansar. E na hora de descansar, o Roberto, ele falava muito, 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 muito. Durante a trilha, ele ia cantando música do Rei Leão. Ele falou bem assim, pensou, a gente encontra os personagens do Rei Leão aqui, o Puma e não sei o que, aquela largatixa. Aí ele ficava Hakuna Matata. Ele ficava Hakuna Matata. Meu Deus, eu tô cansada, tá muito quente, eu tô com sede, eu tô com fome, eu quero descansar. E esse menino... Aí tá, tudo bem, né? Eu tava levando na esportiva, relevando isso. Aí tá, né? A gente pegou na barraca, eu tentando descansar. O Roberto falava, Roberto, eu falava, Roberto, eu quero dormir. Eu quero dormir, Roberto. Aí chegou até uma hora que o Roberto inventou de fazer cócegas em mim, gente. E eu tava totalmente estressada, meu corpo tava estressado, exausto. E no acampamento, gente, durante umas 7h30 da noite, chegou um outro trilheiro. E assim que esse trilheiro chegou, ele falou, ei, casal. Aí começou com a gente, né? Então ele acampou lá perto da gente também. Ele falou bem assim, eu tô querendo subir de ataque, subir a montanha toda. Eu falei pra ele bem assim, a gente vai descansar. Aí, como eu vi que o Roberto não passava segurança de liderança, aquele poder de segurança, né, o Betinho, eu falei pra ele bem assim, não, a gente vai dormir, a gente vai acordar 3h30, 4h30, a gente sobe, 4 horas a gente sobe, Roberto. E ele só concordou, ele só tava concordando com o que eu falava. Então, aí esse rapaz chegou, eu passei essa coisa, né, pro rapaz lá, essa notícia. E ele falou bem assim, então eu vou descansar também, a gente fez trocas de alimento, conversou mais sobre a trilha, né, que a gente não conhecia. Eu falei bem assim, eu pensava que aquilo ali é o Pico Paraná. Ele falou, não, aquilo ali é o Itapiroca, que lá tem um ferro assim, né, de para-raio. E ele falou, o Pico Paraná é aquele ali. Aí ele contou pro pico mais alto. Eu falei, Roberto, lembra que eu falei pra ti que eu queria muito ir naquela montanha ali, porque parece ser a mais alta e parece ser uma vista muito bonita, e era exatamente lá o Pico Paraná, só que nem eu e nem ele sabia, era a primeira vez indo. Então a gente pegou e descansou, né? Aí a gente combinou com um rapaz, com outro trilheiro, de acordar 3 horas e 3h30 começar, 1 hora antes do que eu tinha me programado. E nisso eu fui dormir, e quando o Roberto falava. Aí eu comecei a me estressar mais ainda, eu falei, cala a boca, eu comecei a gritar com ele, pedindo pra ele calar a boca, eu falava, cala a boca. Eu quero dormir, eu quero descansar, Roberto, aqui não é brincadeira, aqui é coisa séria, aqui é a trilha mais difícil, a montanha mais alta do sul do Brasil. É 1.877 de altitude. E aí tá, ele até chegou a falar no podcast, né? Ela não gosta de palavrão, mas ela vivia mandando calar a boca. Mas ele não falou porque eu mandava de calar a boca. Ele não contou a história toda. Eu falei pra ele que eu não gostava de palavrão antes da primeira pica, bem no início da trilha. Então, e eu comecei a mandar ele calar a boca na hora de dormir. Eu falava, cala a boca, Roberto, eu quero dormir. Então a gente pegou, descansou, aí começou a passar até um casal entre a gente, mais 1h pouco da manhã, acho que mais meia-noite, né? 1h pouco da manhã. Acho que 2 horas, não sei, gente. Eu não prestei atenção nesse horário porque eu só queria dormir. Como eu falei, a nossa roupa molhou tudo. O Roberto ainda tinha uma camisa e uma cueca enxuta, eu não tinha nada. Até meu bobojaco molhou. E eu tava totalmente nua, sem roupa, sem nada, dormindo. Eu tava só com o bobojaco me cobrindo por cima. O que eu falei pro Roberto? Roberto, vamos se abraçar pra gente se esquentar, né? E como eu tinha já botado a minha barraca embaixo de uma moita, pra empatar a chuva e o frio em cima da barraca. Pelo Roberto, a gente ia montar em qualquer canto. Se ele conseguisse montar a barraca, ele não sabe montar a barraca. Então eu botei lá naquele lugar para proteger.
E nisso, a gente pegou aí na hora de dormir a gente se abraçava, né? E como eu falei, o Roberto foi totalmente respeitoso em relação a isso, gente. Ele não me tocou em nenhum momento e ele até tentou, né? Até tentou, mas eu falei, não, Roberto, eu não quero. E ele falou, ok. Na hora de a gente estar dormindo, ele me abraçando, ele levantou a mão dele pra tentar, eu senti o dedo dele no meu peito. Mas eu peguei a mão dele, eu baixei pra mim, eu falei, não, Roberto, não faça isso. Eu falei, eu não quero. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu falei, no máximo, põe a sua mão só na minha cintura. Ele falou, ok. Aí, em relação ao órgão genital dele, eu falei, eu não quero que nem você encoste seu órgão genital no meu corpo. Aí eu botei o bobojaco por trás do meu corpo pra não ter contato. E tá, até aí tudo bem, gente. Muita gente pensou que eu ia soltar pronunciamento de assédio e tudo, só que eu não tenho... eu não vou me rebaixar a esse nível de inventar uma mentira dessa. Ele não me tocou nem nada. Não tentou me estuprar, não tentou nada forçado comigo. E em relação à camisinha, muita gente bagunçou com ele, né? O Roberto subiu com a camisinha no bolso, não sobrou nada pro Betinho, só desceu com a camisinha no bolso. E quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. Foi eu, porque não vou mentir não. Eu fui lá pra cima com o intuito de relaxar, né, meu corpo, me ficar feliz e dormir depois. Mas não, gente, foi totalmente broxante. Ele foi totalmente broxante pra mim desde o início da trilha, porque, como eu falei, ele não passa segurança nem nada pra uma mulher, entendeu? Então, e mesmo se eu quisesse, não ia rolar nem nada entre eu e o Roberto, porque eu me troquei na frente dele, eu fiquei totalmente nua na frente dele. E dormi do lado dele e tudo, em nenhum momento ele chegou a vir com safadeza pra cima de mim, tentar me atiçar, nem nada, tipo, nem na minha frente ele quis se trocar também de roupa, nem nada. E aconteceu tudo isso, gente. Então o que eu tenho na minha mente? Que talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Porque eu até fui com o intuito, gente, assim, com a expectativa de rolar algo, né? Que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Aí, mas chegando lá, como eu falei, foi totalmente broxante, foi broxante demais. E eu só queria mesmo chegar. Que eu tomei a decisão, eu só quero chegar no Pico Paraná, cumprir a minha meta, descer e vida que segue. Então a gente começou a trilha, né? 3h30 da manhã. A gente fez a trilha com o rapaz lá. E a gente, pra quem nunca foi, gente, é muito, 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 muito escuro. É como se vocês fechassem o olho de vocês e não enxergassem nada. Vocês ligam a lanterna, vocês só enxergam o que a lanterna foca ali. Mesmo vocês focando a lanterna pra longe, vocês não enxergam nada. É muito, muito escuro. É um breu lá em cima, gente. Aí a gente pegando, a gente só ia seguindo o rapaz, né, na frente, porque ele já tinha ido há 8 anos atrás lá. Ele conhece a trilha. Então a gente fez a trilha, no meio dessa trilha a gente encontrou o casal, né, que passou pela gente lá pro meia-noite, 1h e pouco da manhã. E a gente se juntou em 5 pessoas. E a gente fazendo a trilha, chegou em um momento que o Roberto, eu andando na frente, né, o Roberto começou a vomitar. Ele não falou, Tayane, me ajuda, eu tô passando mal, nem nada. Eu só vi que ele tava vomitando, gente, porque eu voltei pra trás de novo. Eu tava andando tranquilamente e ele só sentou e começou a vomitar, não pediu ajuda. Então eu voltei pra trás, eu vi ele vomitando, eu falei que tá vomitando, aí ele tava ali, né, ele não falou nada. Aí quando foi, eu peguei e fui mais pra frente com outro grupo. Chegando lá no outro grupo, eu falei pra ele bem assim, o Roberto tá passando mal lá atrás. E o rapaz, o outro trilheiro, voltou pra trás, né? Falou bem assim, não pode deixar a pessoa sozinha pra trás. Eu falei, mas ele tá bem aqui próximo, eu vim avisar vocês que ele tá passando mal pra ver o que vocês podem fazer. Porque eu não tenho informação de sobrevivência nem nada, é apenas um sonho e coragem que eu tenho, gente. E eu não ia saber o que fazer ali com ele na hora sobre o que ele tava passando mal, né? Então, eu fui pedir ajuda dos outros trilheiros. E o rapaz trilheiro voltou lá, conversou com ele, perguntou se ele tava bem, ele falou que ele tava bem e continuou a trilha. E chegou lá nessa parte, gente, eu tava com o bobojaco, né, só que tava fazendo muito, muito calor. E eu falei pro Roberto bem assim, Roberto, ele tava com uma blusa